Olá, tudo bem? Tem coisas que eu vejo e não dá para deixar para lá, sabe? Que a minha veia apologética acaba saltando e eu preciso trazer essas informações para você porque elas são importantes e mostram o perigo que nós vivemos, que o cristianismo vive quando certos ensinos acabam se desviando das escrituras. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma reação do podcast que aconteceu no canal do meu amigo Tarles, o canal do Teologar, onde um suposto apóstolo estava ali no debate, e eu já vou falar sobre isso, e ele estava defendendo maldição hereditária. Se você acha que ele usar o título de apóstolo já é um problema, bom, eu garanto para você que a coisa vai ficar bem pior. Eu sou Otávio, sou professor especialista em teologia bíblica e aqui você aprende sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Por isso, se você gosta desse assunto e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative o sininho das notificações. Lembrando também que se você tem vontade de estudar a Bíblia de forma aprofundada e está em busca de um conteúdo, em busca de um curso organizado com um conteúdo sequencial, bom, conheça o nosso curso, está aí na descrição. Só você acessar o nosso site teologiainteligente.com.br e fazer a sua matrícula e já começar hoje mesmo estudando com uma teologia sem mistura, sem ideologias denominacionais. Tenho certeza que será útil para você, como já tem sido útil para vários alunos que estão estudando. E o vídeo que você vai assistir agora é um corte que eu fiz do podcast que ocorreu lá no canal do meu amigo Tarles, o Teologar. O link do podcast completo estará aí na descrição, caso você queira assistir. Mas, olha, eu garanto para você o seguinte, o suposto apóstolo falou tantas heresias ali que fica difícil escolher qual que a gente vai falar aqui. Mas eu selecionei uma. Ele falou, por exemplo, olha só, uma pessoa pode ser salva, mas não ser liberta. Como assim? Como que o Senhor Jesus liberta, mas a pessoa não foi liberta? Ela é salva, mas não foi liberta. Ele disse que os nomes das pessoas podem ter maldição. Cuidado, porque o seu nome aí pode estar carregando uma maldição. Que coisa, Jesus transforma a vida, mas o nome está carregando uma maldição, que precisa ir atrás desses tais quebradores de maldição hereditária para fazer um trabalho ali. É meio estranho, né? Mas ele disse coisas assim. Ele falou sobre espíritos territoriais, né? Espíritos que dominam certas regiões. Vai saber se dentro da sua casa não tem algum demônio ali operando. Sabe, são coisas que beiram o misticismo. Isso não tem base bíblica. Nós não encontramos nenhuma referência no Novo Testamento dos apóstolos ensinando coisas desse tipo. E ele disse, inclusive, que crente, olha só, um salvo, habitado pelo Espírito Santo, pode ficar possesso de demônio. E disse que Pedro estava endemoniado. Quando falou com Jesus, Senhor, tenha pena de ti, ele disse que ali Pedro estava possesso pelo demônio. Bom, complicado, não é? Mas a gente vai assistir o vídeo juntos e depois a gente comenta. Uma pessoa nascida de novo. Não estou falando do crente nominal, nem do crente igual ao diabo, porque até o diabo é crente. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa salva em Jesus Cristo, ela pode ser endemoniada? Olha, a minha Bíblia diz claramente que sim. Porque a minha Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, meu filho, vai ser endemoniado sim. Pode ter sido crente, pode ter subido ao terceiro céu, mas se deu lugar, porque a minha Bíblia diz isso. Eu não escrevi isso. Está escrito que ele anda em derredor tentando a quem possa tragar. Olha só, a gente já vai comentar sobre essas coisas que ele está falando aqui. Mas ele está deixando bem claro que na Bíblia dele diz que se você der lugar ao diabo, ele está usando dois textos, um de Paulo e um de Pedro, e a gente já vai comentar sobre esses textos, dando então o argumento para ele de que sim, o crente pode ficar endemoniado, pode subir monte, pode ir para o terceiro céu, se der lugar ao diabo vai ficar endemoniado. Vamos continuar vendo aqui mais uma parte. Não está tentando tragar quem já é dele, ele está tentando tragar quem não é dele, quem já é de Cristo. E se deu lugar, a minha Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Mas a Bíblia diz que quem é de Deus, maligno não toca. O maligno não toca, mas se você deu lugar, ele já é dele. Então essa pessoa não é de Deus. Então, ela foi.
E aqui é interessante, né, que a missionária Ruth, ela se saiu muito bem confrontando biblicamente esses argumentos absurdos desse suposto apóstolo. Ele está torcendo aqui 2 textos e, lamentavelmente, nós estamos vendo diante dos nossos próprios olhos acontecer o que está lá em 2 Pedro capítulo 3, do 15 ao 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. E eu quero que você entenda que o que nós estamos vendo diante dos nossos próprios olhos é exatamente esse texto aqui acontecendo. Esse suposto apóstolo está deturpando as palavras de Paulo, interpretando o texto completamente aqui de forma equivocada e deturpando as palavras de Pedro também, porque a interpretação que ele dá do versículo está errada, né? Então, vamos olhar agora com mais atenção o texto que ele está usando para argumentar a sua tese de que, olha, dar lugar ao diabo significa estar possesso. Isso é o que ele está falando. Então vamos ler Efésios capítulo 4, 26 e 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Aliás, essa é uma citação do Salmo 4 e 4. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aqui ele está dizendo que dar lugar ao diabo significa então ter sido possesso pelo diabo. Se você deu lugar, pronto, você está possesso pelo diabo. Você vai ser possesso pelo diabo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando aqui sobre prática cristã, está falando sobre lidar com o pecado. E ele está falando que quando você fica irado, você precisa tomar cuidado. E não está dizendo que é errado ficar irado, não. Até Deus está irado com o pecado. Nós podemos nos irar, porém nós não podemos pecar através da nossa ira. Olha só como é diferente. Ele está dizendo, não pequem quando vocês fiquem irados, porque se vocês pecarem, vocês estarão dando lugar ao diabo, no sentido de que vocês estão fazendo o que ele realmente quer. Vocês estão pecando. Se você está irado, olha, beleza, é normal, mas acalme isso, acalme seu coração, deixa com o Senhor, porque ele vai tomar providências. Os falsos profetas, que muitas vezes causam ira em nós, eles prestaram contas com Deus. Então ele fala, não deixa isso crescer, não deixa o sol se pôr. Ou seja, não termine o dia com essa ira, porque isso vai crescer e vai fazer você pecar. E aí é onde ele diz, não dê lugar ao diabo, porque é isso que o diabo quer. Tá percebendo? Não tem nada a ver com ser possuído pelo diabo. É impressionante, não é? E o segundo texto que ele usa, também completamente fora de contexto, que é 2 Pedro 5, 8 e 9, onde diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele fala, resiste-lhe firme. Está vendo que aqui não tem nada a ver com ser possuído? Ele está querendo mostrar que o diabo está trabalhando entre os cristãos, principalmente nesse contexto que Pedro está escrevendo, causando sofrimento, causando destruição, às vezes causando até a própria morte dos cristãos. É dentro desse contexto que o apóstolo está escrevendo. Não tem nada a ver com ser possuído pelo diabo. Por isso que ele vai dizer, olha, certos de que que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está animando aqueles cristãos. Falando assim, ó, fiquem atentos, o diabo ele vai tentar destruir vocês, ele vai tentar causar perseguições e às vezes até levar alguns de vocês à morte, mas resistam ele, porque vocês já são vencedores. É basicamente isso que ele está dizendo, não tem nada a ver com ser possuído pelo diabo. Mas esse deslugar ao diabo aqui, apóstolo, é uma pessoa endemoniada?
Que não. Se você deu lugar ao diabo, você vai estar cheio de quê? Então, cheio de diabo! Mas esse texto aqui, não deis lugar ao diabo, então pra você é uma pessoa que vai se tornar endemoniada. Também. Pedro era crente, foi influenciado pelo diabo, mas não foi possesso. O diabo pode influenciar, mas não pode possuir um crente. Pedro foi outra influenciado e foi possesso pelo diabo. Porque senão Jesus não teria dito, aparta-te de mim, Satanás. Não, nem sempre o diabo Acontece possui. que Pedro, naquele momento, estava sim demoniado. Ele Pedro estava influenciado. Você viu aqui? Pedro estava endemoniado. É outro texto que ele está interpretando equivocadamente. Porque quando Jesus falou para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, não significa que Pedro estava endemoniado. É que a fala de Pedro, a forma como Pedro estava falando, o que estava por trás da ideia daquela fala de Pedro, era uma fala que Satanás concordava. Era Satanás que estava interessado que aquilo acontecesse. E pode ser, como a missionária Ruth colocou muito bem ali, que Pedro estava sendo influenciado por Satanás. E ele pode sim influenciar. Por isso que você vê Paulo falando sobre a armadura do Espírito, né? Usarmos a armadura de Deus, o capacete da salvação, para que nós fiquemos protegidos contra os dardos inflamados do maligno. Influência é uma coisa, possessão é outra. Mas ele está deixando claro ali que Pedro estava possesso. O interessante é que Jesus não expulsou o demônio de Pedro, apenas falou, afasta-te de mim, Satanás. Percebeu? Interpretações completamente equivocadas. Por isso é muito importante você aprender a estudar as Escrituras, aprender a interpretar os textos para não cometer erros graves como esse. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas que seguem esse suposto apóstolo, né? Ele acho que tem uma igreja que lidera, imagina como está a fé dessas pessoas, né? Eu fico realmente pensando nisso. E sabe, às vezes eu me sinto cansado, frustrado e desanimado de produzir vídeos desse tipo. Por isso eu quero mais produzir história do cristianismo, ensinar vocês sobre bibliologia, ensinar vocês a interpretar texto, porque isso realmente cansa. E sabe o que é pior? Você mostra, mas os adeptos dessas teorias, dessas heresias, grupos heréticos, eles continuam crendo naquilo que eles querem crer. Por quê? Porque já foi estabelecido ali a sua crença, eles acreditam naquilo, e só mesmo o poder do Espírito Santo é que pode entrar e tirar e limpar todo esse emaranhado de heresias que existe espalhado por aí no cristianismo, e milhares de pessoas seguindo cegamente esses tipos de ideias, não é? Mas de verdade eu não tenho vontade de ficar produzindo conteúdos como esse. É desgastante, mas às vezes é necessário. Porém, você fala, e quanto mais você fala, mais aparece, então nunca acaba, né? Infelizmente. E eu vou pedir para que você deixe nos comentários que tema você quer que a gente trate aqui nos próximos vídeos. Ajuda a gente aí, porque aí eu produzo uma aula, faço algum conteúdo que seja útil realmente para você. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma despertado o seu interesse em conhecer realmente as Escrituras, e que Deus te abençoe, e a gente se vê no próximo vídeo.